O Asclépio. Estudo do versículo 01 ao 05. É Deus, sim, Deus, ó Asclépios, que te guiou até nós para que tomasses parte num colóquio divino, tanto que, e bem dizer, de todos se tivemos até agora, ou dos que nos inspiraram a potência do alto, parecerá pela sua escrupulosa piedade o mais divino. Se te mostras capaz de compreendê-lo, teu espírito será acumulado de todos os bens, se é que existem muitos bens e não apenas um que os contém a todos. Pois discerne-se entre um e outro termo uma relação recíproca. Tudo depende de um único, e esse um é o todo. Estão tão estreitamente ligados que não se saberia separar um do outro. Mas isto, meu próprio discurso vai te ensinar se o escutas com diligente atenção. Todavia, ó Asclépios, o percurso não é longo, vai chamar-te para que seja um dos nossos. Assim que entrou, Asclépios propôs a admissão de Amon. Não somos tão ciosos, disse Trismegistos, a ponto de afastar Amon de nosso grupo, pois eu me recordo, muitos de meus escritos lhe foram dedicados, bem como Atad, meu filho amantíssimo e caríssimo, muitos de meus tratados de física e uma pluralidade de obras esotéricas. É teu nome, portanto, que eu quero colocar na abertura desse tratado. Não chama mais ninguém além de Amon. Um discurso tão religioso acerca de um tão grande objeto não deve ser profanado pela presença de um numeroso auditório. É uma impiedade divulgar à massa um ensino repleto da completa majestade divina. Quando Amon entrou no santuário e o fervor dos 4 homens e a presença de Deus preencheram esse santo lugar, assim que, no silêncio conveniente, todos os espíritos e todos os corações estavam presos com veneração aos lábios de Hermes, o divino Cupido começou nestes termos. Ó Asclépios, toda alma humana é imortal, mas não são todas do mesmo modo, diferem segundo o modo e o tempo. Não é, então, verdadeiro, ó Trismegistos, que todas as almas sejam da mesma qualidade. Deixaste rapidamente de seguir, ó Asclépios, a verdadeira sequência do raciocínio. Não disse eu que tudo é um e que um é o todo, porque as coisas existiram no Criador antes que as criasse. E não foi sem razão que o chamaram todo, e ele de quem as coisas são membros. Tenha cuidado de lembrar-te, ao longo de todo esse discurso, daquele que sozinho é tudo ou que é o Criador de tudo. Tudo desce do céu sobre a terra, na água e no ar. Do fogo, somente o que tende de baixo para o alto é vivificante, o que tende para baixo é subordinado ao que sobe. Mas tudo que desce do alto é gerador, tudo que se exala para o alto é nutridor. A terra, que é a única que permanece e repousa em seu lugar, é o receptáculo das coisas. Recebem-se todos os gêneros, de novo, faz com que apareçam. Aí está o todo que, como te recordas, contém tudo e é tudo. A alma e a matéria são abraçadas pela natureza e são postas em movimento por ela, com uma tal diversidade no aspecto multiforme de tudo que toma forma que aí se reconhece um número infinito de espécies que, embora distintas pela diferença de suas qualidades, são todavia unidas de uma tal maneira que o todo parece um e que de um tudo parece ter saído. Ora, os elementos graças aos quais a matéria inteira tomou forma, são em número de 4, fogo, água, terra, ar, um mundo, uma alma, um Deus. Agora, atente inteiramente ao que vou dizer, com toda a força da tua inteligência, toda a fineza de teu espírito. Pois a doutrina da divindade, que exige para ser conhecida uma aplicação do intelecto que só pode provir de Deus, parece bastante com um rio torrencial que se precipita do alto com uma violenta impetuosidade, que exige a atenção, não somente daquele que escuta, mas também daquele que fala. O céu, Deus perceptível aos sentidos, governa os corpos, cujo crescimento e declínio estão a cargo do sol e da lua. O céu, por sua vez, a alma, e todos os seres do mundo, são regidos por aquele que os criou, Deus. Ora, desses corpos celestes, todos igualmente regidos por Deus, expandem-se contínuos eflúvios através do mundo e através da alma de todos os gêneros e dos indivíduos, de um lado e outro da natureza. Todavia a matéria foi preparada por Deus para ser o receptáculo das formas sensíveis de toda aparência, e a natureza, imprimindo as formas sensíveis na matéria por meio dos 4 elementos, prolonga até ao céu e série de seres para que agradem aos olhares divinos. Ora, todos os seres dependentes dos corpos do alto distribuem-se em formas sensíveis da forma que vou dizer. Os indivíduos de cada gênero seguem a forma de seu gênero, de forma que o gênero seja o todo, um indivíduo uma parte do gênero. Desta forma,
O gênero dos deuses produzirá os indivíduos deuses. O gênero dos daimons e similarmente os dos humanos, bem como dos pássaros e de todos os seres contidos pelo mundo, engendram indivíduos que lhes são semelhantes. Existe um outro gênero de viventes, sem alma, para dizer a verdade, mas não sem faculdades sensitivas, de modo que os bons tratos os fazem crescer e os maus de crescer perecer. Entendo por isso todos os seres que tomam vida na terra pelo bom estado das raízes e do caule, desse gênero de seres, os indivíduos estão dispersos por toda a terra. Quanto ao céu, está pleno de Deus. Os gêneros de seres que acabo de mencionar ocupam todo o espaço até os lugares próprios dos gêneros dos quais os indivíduos, todos sem exceção, são imortais. Pois o indivíduo é uma parte do gênero, o ser humano é parte da humanidade e necessariamente segue a qualidade de seu gênero. E, se bem que todos os gêneros sejam imortais, os indivíduos não são todos imortais. No caso da divindade, o gênero e os indivíduos são imortais. Nas outras raças de viventes, o gênero é imortal e os indivíduos mortais, mas nem por isso cessa a eternidade do gênero que desenvolve sua duração pela fecundidade reprodutora. De start, os indivíduos são mortais, os gêneros não o são. O ser humano é mortal, a humanidade mortal. Todavia, os indivíduos de cada gênero comunicam-se com todos os outros gêneros. Tenham sido, estes indivíduos, produzidos anteriormente, tenham nascido daqueles que foram produzidos. Portanto, todos os seres que são produzidos ou pelos deuses, ou pelos daimons, ou pelos homens, são indivíduos inteiramente semelhantes, seus gêneros respectivos. Pois os corpos não podem receber suas formas sem a vontade divina. Os indivíduos são figuras sem concurso dos daimons e os seres inanimados não podem ser plantados, criados sem a mão do homem. Aqueles que entre os daimons saem de seu gênero para atingir um outro gênero são levados a entrar em contato com o indivíduo do gênero divino. São tidos, graças a essa vizinhança e a esse intercâmbio, por semelhantes aos deuses. Por outro lado, aqueles daimons que perseveram na qualidade de seu gênero são chamados daimons amigos dos humanos. O mesmo sucede relativamente aos humanos. Esses cobrem, na verdade, um campo maior, pois os indivíduos humanos são diversos de mais de um caráter. Provenientes do alto, do lugar onde tiveram comércio com o gênero de que se falou, contraíram muitas ligações com todos os outros gêneros, se com maior número deles por necessidade. Este ser humano se aproxima dos deuses que, graças ao espírito que o aparenta aos deuses, uniu-se a eles por uma religião inspirada do céu. Este outro se aproxima dos daimons por ter se unido a eles. Aqueles permanecem simplesmente humanos, contentes que estão com a posição intermediária de seu gênero. E todos os seres do gênero humano assemelhar-se ao gênero do qual tenham frequentado os indivíduos. Fim do estudo de hoje. Se você quiser se unir à nossa comunidade de estudo do Corpus Hermeticum no WhatsApp, comente "Eu quero" nesse vídeo que lhe enviarei o convite. Todos são bem-vindos.